Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 discípulos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoto, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua a leitura do capítulo 6 de São João. Vimos que este capítulo trará toda a doutrina eucarística do quarto Evangelho, que nos está preparando para ouvir o belíssimo discurso de Jesus sobre o pão da vida. O que vimos ontem? Ontem nós vimos Jesus multiplicar os pães. Este sinal, no entanto, aponta para algo invisível. Jesus dá ao povo pão multiplicado em alusão à Eucaristia, que ele irá instituir um ano depois. Estamos na Páscoa, um ano antes da instituição, e Jesus, com esse milagre, começa a falar de um pão vindo de Deus, isto é, a Eucaristia. Mas por que Jesus quer dar o pão eucarístico? Porque nós, que somos a Igreja, membros do corpo místico, seguiremos por este mundo vivendo tribulações. É exatamente isso que a cena do Evangelho de hoje nos mostra.
Feita a multiplicação milagrosa, o povo quis proclamar Cristo Rei. Ele, porém, se retirou, enquanto os discípulos estavam na barca para cruzar o lago rumo a Cafarnaum. Aconteceu que durante a noite, com o mar agitado, estando ele já longe na margem, Jesus aparece sobre as águas. Os discípulos ficam com medo ante aquela visão. No escuro, de repente, uma pessoa a caminhar nas águas. Jesus então lhes diz: "Sou eu, não tenhais medo." É interessante notar isso. Trata-se de uma imagem da história da igreja, daquilo que ele vive, sobretudo atualmente. Faz 2000 anos que a igreja vive o mesmo mistério. Estamos na barca de Pedro, num mar agitado. Mas o que nos conforta no meio de tantos medos e inseguranças? A nós, que no meio da noite começamos a ver fantasmas, o que nos conforta é a palavra de Jesus. É Jesus quem diz, e nós o devemos ouvir com fé. Sou eu, não tenhais medo. Cristo veio para que nos uníssemos a Deus. Ele, já sabemos, é Deus feito homem, encarnado para que possamos nos unir a Deus. Essa é a sua razão de ser. Cristo veio para morrer na cruz, para com seu sacrifício de amor nos unir a Deus para nos salvar. Hoje vemos claramente sua divindade. Jesus caminha sobre as águas. Ora, quem de nós caminha sobre a água? Jesus não pede permissão a ninguém. Ele é Senhor do céu e da terra e caminha sobre as águas quando bem quiser. Sucede, porém, que Jesus instituiu a igreja para estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Sim, Ele está sempre conosco, mas Jesus, que garantiu sua presença diária, não nos garantiu uma vida fácil. Na última ceia, olhando para os discípulos, ele disse: "Odiaram a mim, odiarão também a vós." O mundo não nos ama, porque somos cristãos, porque somos de Jesus. Necessariamente, quem é do mundo, quem tem mentalidade mundana, irá sentir-se profundamente incomodado por quem é de Cristo, por quem tem a mentalidade da fé. E é isso o que vemos com clareza na história da igreja ao longo dos séculos. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Quantas vezes a igreja perseguida e atribulada não foi de alguma forma pedra de tropeço para as pessoas? Por que entramos na igreja católica? Porque Jesus é Deus, ele multiplica os pães, tem poder, é maravilhoso. Mas apesar disso, começamos a ver que a igreja é perseguida pelo mundo, e pior ainda, coisa que notamos nos tempos atuais com ainda maior clareza, é perseguida às vezes por pessoas que dizem estar dentro dela. A perseguição da igreja hoje vem de dentro, assim como a primeira perseguição de Jesus veio de Judas, um dos apóstolos. Daí que muitos fiquem abalados na fé, pensando consigo: larguei minha vida ateia, minha vida mundana, ou deixei de ser evangélico, etc. Tornei-me católico, porque a igreja é a verdade. Mas agora que estou dentro da igreja católica, o que vejo? Traição, miséria, pecado, tribulação, infidelidades. Assim, os que estão dentro da própria igreja, da barquinha de Pedro, começam a ver fantasmas. No meio de um mar agitado e na noite escura, perguntam-se: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja católica? Ora, é no meio do mar agitado e da noite escura que Jesus vem caminhando sobre as águas para nos dar sua palavra. Sou eu, não tenhais medo. Primeiro, sou eu, não tenhais medo, quer dizer, estou convosco todos os dias. Segundo, sou eu, não tenhais medo, quer dizer, no mundo tereis tribulações, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Terceiro, sou eu, não tenhais medo, quer dizer que devemos crer na promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Pode parecer a um olhar mundano que as portas do inferno estão prevalecendo. Pode parecer o fim para quem está na barca, com o mar agitado, com o vento que sopra contrário, quando de repente aparece um fantasma andando sobre as águas. Meu Deus, estamos perdidos, estamos arruinados, gritamos. Mas é no momento de maior tribulação e miséria que Jesus se aproxima mais próximo. Ele diz: sou eu, não tenhais medo.
Não sei por que tipo de provação você está passando na sua fé católica, na sua pertença à Igreja Católica. Você, que é membro do corpo místico de Cristo, você que está na igreja porque crê na una, santa, católica e apostólica Igreja de Nosso Senhor, a única igreja por Ele fundada. Você que está vivendo as tribulações da barquinha agitada pelo vento. Saiba, embora você veja com os olhos da carne muita miséria, podendo-lhe parecer que a barquinha da igreja irá naufragar, ouça Jesus. No meio da noite escute, sou eu, não tenhais medo, no mundo tereis tribulações, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo, as portas do inferno não prevalecerão. É necessário ter fé, é necessário enxergar que teremos tribulações, mas que Jesus está conosco, e a forma mais sublime e maravilhosa de Ele estar presente na Igreja Católica é a Eucaristia. Na próxima semana continuaremos a refletir sobre esse capítulo a respeito do pão do céu, do pão eucarístico, mas é importante saber desde já, a Eucaristia nos é dada por Cristo para que nós, crendo, tenhamos nele essa certeza e essa segurança. Ele é o vencedor, sou eu, coragem, não tenhais medo.